Então, uma boa noite a todos. Nós agradecemos por aqui estarmos novamente. E antes de iniciarmos, nosso desejo de que os bons amigos espirituais nos forneçam da lucidez necessária para explanarmos desse tema tão importante que é a obsessão. Nós queríamos iniciar recordando aquelas palavras de Jesus, quando Ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Jesus nos recomenda o amor aos inimigos. E no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a interpretação clara, lúcida de Allan Kardec, quando Jesus se referia ao amor aos inimigos. Kardec questiona como é possível amar a um inimigo da mesma forma que a gente ama a um amigo. E ele vai lá nos dizer que, a um amigo a gente devota ternura. E a ternura pressupõe confiança. E como é possível, nós devotarmos confiança e ternura a um inimigo? Então ele esclarece que amar aos inimigos tem outro significado. Ele traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que amar aos inimigos, entre outras coisas, é não lhe desejar o mal, é querer-lhe o bem, é não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhe sem segundas intenções, é não se regozijar se algo de mal lhe acontece. E aí ele vai explanar as várias considerações relacionadas ao amor aos inimigos. Logo após, ele vai nos trazer um subcapítulo que se chama dos inimigos desencarnados. E é aí que a gente começa a adentrar na questão da obsessão. Nós sabemos que a obsessão ela pode iniciar já no momento em que estamos encarnados. E um dos fatores desencadeantes da obsessão é o ódio, é o desejo de vingança. É esses sentimentos que nós podemos carregar por uma pessoa, ou que uma pessoa pode carregar por nós, ou por várias, que estabelece um link, uma conexão, que pode se transformar numa obsessão. O que é obsessão, para a gente começar a entender o assunto? Conforme consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nós dizemos que a obsessão ela pode começar, e está lá no livro dos médiuns esse assunto, de encarnado para encarnado. Quando a gente tem um ódio, uma raiva, um sentimento ruim por uma pessoa muito grande, a gente cria um link com ela, estabelece uma conexão e vibra em direção dela aquilo que a gente está sentindo. E nesse momento nós podemos ser obsessores daquela pessoa. Então a gente deseja-lhe o mal, a gente quer que ela se ferre, a gente fica feliz se algum problema acomete essa pessoa. Se nós carregarmos esse ódio por longo período,
além de outras problemáticas que ele pode nos trazer pelo que o Espiritismo nos ensina, nós podemos vir a ser obsessores desses indivíduos quando desencarnados. O processo é similar também em relação aos desencarnados conosco. Um dos fatores que explica essa ação persistente de um espírito em relação a nós é algum ódio, alguma desavença, alguma circunstância que aconteceu numa vida precedente, ou mesmo atual, se nós tivemos contato com esse agora espírito desencarnado, que faz com que ele queira, o nosso mal. E aí ele estabelece essa ação persistente sobre nós. E aí nós sofremos dessa influência. Como que a gente faz então diante dessas situações? A questão é que nós somos antenas, captando as vibrações do ambiente que nós nos encontramos, as vibrações externas, e transmitindo também aqueles nossos sentimentos, aqueles nossos pensamentos. Nós estamos constantemente recebendo e transmitindo o que nós pensamos, o que nós sentimos. E aí nós podemos usar dessa imagem para simbolizar o que acontece na transmissão de rádio. No rádio a gente sintoniza na estação da nossa preferência e mentalmente nós sintonizamos com os espíritos da nossa preferência. Então, como que ocorre essa vinculação do espírito desencarnado? Ele vai projetar sobre nós o seu pensamento. E nós vamos ter aí o livre-arbítrio, o poder de escolha de captarmos e de sintonizarmos esse pensamento. Então ele vai tentar nos transmitir ideias que nos levem a uma condição infeliz. Acelera o carro, seja um cabra macho, acelera, tu pode. E aí a gente dirige a 120, 150 por hora, com aquele pensamento, com aquelas ideias que nos surgem. Só como um exemplo. E essa relação, ela pode ser bem entendida a partir do livro Sexo e Destino. Nós trouxemos aqui o capítulo 6 impresso desse livro, onde ele vai contar, o André Luiz, sobre o irmão Cláudio Nogueira. Então tem toda a história que acontece no livro, mas aqui é uma situação específica com esse indivíduo, Cláudio Nogueira. Eles estão visitando o lar, e quando eles adentram o lar, eles verificam que existem 2 desencarnados que lá acompanhavam esse indivíduo, o Cláudio. Eles percebem, o André Luiz, o Félix e o Neves, que estavam lá em missão de auxílio para aquela família. Eles percebem que esses outros 2 desencarnados, eles tinham um nível evolutivo inferior. Passam-se alguns minutos e eles percebem que um desses desencarnados toca o ombro do Cláudio Nogueira e grita-lhe: beber, meu caro, quero beber. E ele vai repetindo essas palavras como um hipnotizador que tenta insuflar o próprio desejo na mente do hipnotizado. Beber, beber. E Cláudio, ele começa a abrigar essa sugestão, convicto que ele estaria se inclinando por um gole de uísque por conta própria. Beber, beber. E a sede de aguardente começa a se articular na ideia, ganhando forma.
O assistente malicioso, o assistente desencarnado, coçou-lhe brandamente os gorgomilos, conta o André Luiz. Coçou-lhe a garganta, que é uma expressão que a gente costuma, inclusive, usar quando a gente tem essa secura e a gente quer beber. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constrangia-lhe a laringe. Ansiava tranquilizar-se. O amigo desencarnado, ele percebe então a adesão e cola-se a ele, né? De começo era como se fosse uma carícia de leve que o espírito, agindo sobre o encarnado, faz. Depois, como se fosse uma carícia agasalhada, o abraço envolvente, a associação recíproca. É como se eles estivessem conectados, vinculados ali. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta perfeitamente os pés. Estavam os dois, então, unidos em uma simbiose. Cláudio, então, serve-se do uísque e a talagada, então, rola através da garganta. Ambos, espírito desencarnado e espírito encarnado, estalam a língua de satisfação, quase que simultaneamente após terem bebido. O espírito, então, ele se desvincula do Cláudio, só que o outro que lá estava também queria e protesta: eu também quero, vamos beber. E aí, novamente, o processo se repete e o Cláudio sente o desejo de dar mais uma talagada, de tomar mais uma dose de uísque, e ele repete, então, né, esse gesto. E aí o André Luiz, ele vai, e fica aqui a dica de leitura, ele vai avaliar aquela situação, né, e tentar olhar no íntimo. Quem que era esse Cláudio? O que ele sentia? Como se dava essa vinculação? E aí ele vai dizer que essa ocorrência era na base da percussão, né? Como os instrumentos musicais, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava, sugeria, desejava, o encarnado aplaudia. Num deles, o pedido, no outro, a concessão. Então Cláudio se encontrava livre naquelas circunstâncias. Mas o mais interessante dessa história toda é a explicação do espírito Félix, que era o coordenador desse grupo. Félix então se encontrava com André Luiz e com Neves. E o Neves então ele questiona: mas e Cláudio? Não merecerá porventura fraterna demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores? Ou seja, para o Neves, aqueles dois irmãos eram temíveis obsessores. E eles, espíritos que já tinham algumas técnicas espirituais desenvolvidas, já tinham uma evolução, né, um certo grau de evolução, principalmente através do Félix, eles teriam o poder de lá intervir e tentar então, né, romper esse laço que os unia. Aí o Félix, ele sorri e bem-humorado ele replica: temíveis obsessores é a definição que você dá. Ou seja, para o Félix, eles não eram exatamente terríveis obsessores. Esse era o adjetivo que o Neves estava imputando a eles. E aí ele vai dizer o seguinte: Cláudio desfruta de excelente saúde física, cérebro claro, raciocínio seguro, inteligente, maduro, experimentado, não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais, sabe o que quer, possui materialmente o que deseja, permanece no tipo de vida que procura. É natural que esteja respirando a influência das companhias que julgue aceitáveis.
Então ele está dizendo o seguinte: o cara ali, ele já tem 45 anos, já tem tudo materialmente que ele precisa, ele não tem problema de saúde, não tem inibições, é intelectualizado, né? Tem conhecimento, ele está respirando a influência das companhias que ele julga interessantes. Através dessa ligação mental. E aí ele vai dizer o seguinte: se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: se nós convidarmos 2 amigos para ir beber um uísque na nossa casa, né, quem que vai ir até a nossa casa, adentrar a nossa casa e expulsar esses 2 que nós convidamos? Quem que vai se dar o direito de tomar essa iniciativa, mesmo que, né, denotando de algum poder de polícia, só para usar como exemplo, assim, bem hipotético, ir lá e expulsar os 2 que estão bebendo uísque com a gente, né? E aí o Félix vai depois dizer, né? Porque eles questionam, os espíritos, Neve e André, eles questionam, mas por que não dissipar os laços que prendem aos malandros que o exploram? Agora eles chamam aqueles 2 de malandros. E de novo Félix vai insistir: Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos. Para eles são sócios estimáveis, amigos caros. Então, quando a gente estuda a questão da obsessão, né, a gente vai ver que para entender a obsessão é muito simples. É muito simples. São as relações que a gente cria com o mundo espiritual através da vinculação mental. Da mesma forma que a gente escolhe as companhias da nossa vida por afinidade, por exemplo, se a gente gosta de jogar futebol, a gente vai ter companhias que gostam de jogar futebol, assistir novela, a gente vai ter quem gosta de assistir novela. Se a gente gosta de frequentar o centro espírita, nós nos vincularemos a pessoas que têm esse mesmo interesse. E da mesma forma, os nossos pensamentos são o fio que nos liga aos espíritos desencarnados. Então, o que nós pensamos vai atrair os espíritos no mesmo grau, na mesma elevação. Se nós carregamos ódio, sentimento de vingança, nós vamos atrair espíritos que vão tentar inflar, vão contribuir, né, com esses mesmos pensamentos em nós. Da mesma forma que se nós cultivamos a paz, o bem-estar interior, as reflexões saudáveis, as leituras edificantes, nós nos vincularemos aos espíritos que têm esses mesmos interesses. Então, o processo é claro, é simples. O espírito desencarnado, ele vai atuar nessa nossa antena, querendo o nosso mal, em muitos casos, né? De forma que a nossa intenção seja de fazer alguma coisa, alguma conduta ruim. No caso em questão, que o André Luiz nos traz, é o da bebida alcoólica. Dizendo simplesmente que não estamos julgando a questão de beber ou não beber bebidas alcoólicas. Nós só estamos dizendo que o vínculo ocorre a partir desse desejo que, no caso do Cláudio Nogueira, era em relação ao álcool. Então, quando questionado no Livro dos Espíritos, essa questão famosa, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que o de ordinário são eles que vos dirigem. Como ocorre? A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos
obsessores, aqui dito de outra forma. Então, são essas nossas imperfeições morais que dão guarita para que esses espíritos cheguem a tal ponto que eles podem assumir o controle sobre as nossas próprias atitudes, as nossas manifestações, que é o que nós vamos ver agora. Nós podemos pensar, e aí agora a gente vai trazer uma questão do Livro dos Médiuns, como que pode ocorrer esse processo. Em verdinho aqui está a ideia de liberdade. A ideia de liberdade seria só no sentido de que nós estamos livres de qualquer influência espiritual negativa. Digamos que a gente tem plena consciência de quem nós somos, de quem nós queremos, que nós seguimos o caminho do bem, sem nenhum tropeço. Nós teremos uma condição que a gente vai chamar de liberdade completa. O problema é que nós podemos, em diversos momentos, em diversas situações, sermos influenciados no que o Allan Kardec vai chamar de obsessão simples. O próprio nome já diz, é simples. Da obsessão simples, nós temos uma situação mais complexa, que já está em vermelho, que é a fascinação. E a situação mais complexa, mais difícil, é a da subjugação. Então nós temos 3 graus ou 3 categorias, de acordo com Allan Kardec, de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Qual que é a diferença? A diferença é que na obsessão simples, nós ainda sabemos o que estamos fazendo. Nós ainda possuímos discernimento, possuímos vontade, A gente identifica a situação em que se encontra, e a gente identifica, inclusive, se nós temos uma consciência espírita, que pode ali existir o assédio espiritual. Então ela é esporádica. Tem momentos, é quando a gente surta em algum momento, e aí a gente pede desculpas, diz que não queria que as coisas fossem assim, e a vida segue. Em casa isso é frequente em muitas famílias, infelizmente. Quando um dos indivíduos tem um surto de agressividade, se irrita, se inquieta, e aí a vida prossegue. Quantas vezes a gente vê esses surtos dentro dos nossos próprios lares? A pessoa de repente sai de si, perde as estribeiras, como se diz, e aí se irrita e emerge de dentro dela toda uma angústia, toda uma raiva, toda uma irritação que vem para fora. Esse é um caso que a gente pode classificar como obsessão simples. E ali pode ser, de acordo com o Raul Teixeira, que exista também uma influência perniciosa. Mas a pessoa ainda se percebe naquela situação. Tanto é que muitas vezes ela pede desculpas. O problema é que o surto ele pode se tornar mais frequente, mais duradouro e mais complexo. E a pessoa vai então se fragilizando. Isso indica uma fresta moral do indivíduo, de nós, se nós nos encontramos nessa situação. E esses surtos podem também ser outros, como o surto da fofoca, da maledicência, da intriguinha que a gente gosta de fazer, que nos dá um prazer, inclusive, e a gente se percebe até daquela condição. Aí está uma brecha moral permitindo a penetração espiritual. E o problema é que dessas reiteradas situações nós podemos chegar na fascinação. A característica da fascinação é a perda do discernimento.
a supressão do discernimento. Né? O que isso significa? Significa a perda da autocrítica, a perda da capacidade de autoavaliar-se, de se autoavaliar. Né? Então, a gente começa a não admitir mais que a gente se equivoca. A gente não admite que erra. A gente surta se alguém nos mostra uma falta. Se a gente não tem jeito nenhum de fugir da culpa, a gente envolve terceiros. Então a gente busca 1000 motivos para fugir do erro. Nessa situação aí está um rasgo de fascinação. Quando eu me dou conta da situação, eu ainda estou na obsessão simples, usando desses graus que o Allan Kardec nos trouxe. Mas se eu deixo de me dar conta da situação, eu estou na fascinação. E aí o que eu faço? Eu me afasto daquelas pessoas que querem o meu bem. No centro espírita eu me afasto do centro espírita porque eu me melindro diante de uma fala de alguém. Muitas vezes isso acontece frequentemente no espiritismo. Dentro das casas espíritas, muitas vezes, né, existe o interesse dos espíritos inferiores de nos afetar, de atrapalhar os nossos trabalhos, de fazer com que existam separações dentro do lar espírita. E aí alguém que se encontra numa influência espiritual, um companheiro lhe chama para uma conversa íntima, serena, tranquila, e lhe diz, né, que existem algumas coisas no comportamento que talvez não estejam tão adequadas. E normalmente isso é dito com todo carinho, com toda a discrição, né? Com toda a calma, paciência, porque ninguém gosta de fazer isso, de dar um feedback negativo. Mas às vezes alguém precisa e chama então o companheiro para lhe falar. E aí o que esse companheiro faz? Ele se melindra, se irrita e se afasta justamente daqueles que queriam o seu bem e se vincula com aqueles outros, né, que concordam sempre com ele, mas que talvez não lhe queiram o bem. Né? Os casais muitas vezes se afastam, a gente se separa hoje. Em alguns países a taxa de divórcios passa os 50%. A gente se separa porque a gente não admite um erro. A gente prefere se separar, dobrar o orgulho. Né? E aí todo mundo vê o buraco que o fascinado está caindo, menos ele. O exemplo mais claro dessa situação é na política, em que o político ele é pego roubando. Tem filme, tem câmera, tem a voz dele, tudo indica aquela situação. E quando lhe pedem, ele diz que não fez nada. Que não foi ele, que não era ele, sendo que todas as evidências demonstram que ele tem culpa no cartório. É um traço de fascinação. A próxima etapa e última é a subjugação, que é a perda da vontade. A subjugação se caracteriza então, né, pelo retorno da lucidez. Então o indivíduo, o senso crítico, né, até o discernimento que ele tinha, retoma, né? Só que ele não consegue evitar de fazer, não consegue se deter, falta-lhe a força moral. E pela literatura espírita a gente vai entender que em muitos manicômios o que se encontra lá são indivíduos subjugados, onde que a terapêutica espírita talvez poderia trazer grandes contribuições, tentando de algum modo diminuir essa vinculação entre o encarnado e o desencarnado. Nesse caso, então, o espírito perde a vontade. E o Raul Teixeira vai nos dizer o seguinte, como exemplos: os homicídios dantescos, né?
As entidades, elas armam a mão do subjugado. Elas influenciam ele para que ele tome certa atitude. E ele não tem o discernimento, a vontade, ele não tem a força de vontade de evitar. E aí ele toma essas atitudes, como os homicídios e depois até as tentativas de suicídio. E o Raul Teixeira, ele nos conta que nessas situações, quando o encarnado ele está com a arma na mão, pronto para apertar o gatilho, naquele momento que ele vai apertar o gatilho, o espírito obsessor ele se afasta. Porque até o espírito obsessor tem uma certa consciência, é como ele se dissesse: não, eu não estava aqui presente. Eu não estava nesse momento. Ele que apertou o gatilho. Então eu não sou responsável pelo que aconteceu. Ele é o responsável pelo que aconteceu. Mas na verdade, ambos são responsáveis pela conduta, pela situação, pelo que se desencadeou. O espírito encarnado, porque se deixou levar a tal ponto, que se deixou vincular, e esse vínculo pode ter começado lá na obsessão simples, com uma irritação, com um rancor, que esse indivíduo foi carregando em si, que se transformou numa fascinação, que veio a se tornar numa subjugação. Quantas vezes a gente vê homicídios por ciúme, por uma briga, por um desentendimento. Então as pessoas se desentendem e vão lá e matam umas às outras. Por causa de um ciúme, o indivíduo vai lá e mata a sua esposa. E onde que se criou esses sentimentos inferiores? De onde que veio, de onde que nasceu isso? Então, a nossa intenção é tentar trazer com a máxima lucidez possível como ocorre os vínculos espirituais. E o ponto-chave, a ideia-chave nossa é que o vínculo espiritual ele se dá através dos nossos pensamentos, do que a gente cultiva como pensamento, dos sentimentos que nós estamos cultivando. E é essa reflexão que nós temos que fazer. Porque é natural que se alguém pisa no nosso calcanhar, pelas nossas ainda imperfeições que todos nós carregamos, nós sentimos raiva, nós nos irritamos. Então alguém nos fala alguma coisa, emerge de nós um sentimento. Isso é perfeitamente natural. Mas a questão é que, como indivíduos livres que somos, nós podemos raciocinar aquilo que nós estamos sentindo e tentar fazer uma escolha saudável. Ou, se aquilo nos aflige tanto, nós podemos buscar ajuda. No centro espírita nós temos o atendimento fraterno, um amigo que nós sabemos que tem um coração querido, ou a terapêutica psicológica, e outras terapêuticas que nos ajudam nesses casos. Mas se a gente deixa aquilo guardado em nós, e mais do que isso, a gente vai cultivando, porque qual que é o processo? Como que se dá o processo? A gente sabe, porque dificilmente alguém não passou por isso. A gente passa por uma situação na vida e a gente carrega aquela situação e vai mentalizando, como uma roda que não sai do lugar. E a gente pensa naquilo e a gente começa a pensar o que a gente deveria ter falado para aquela pessoa. A gente começa a pensar o que a gente vai fazer diante daquela situação. E aquele pensamento fica. E às vezes fica por dias, por meses. E nós conhecemos pessoas que ressentem, é o ressentimento, guardam ressentimento por situações que aconteceram há anos e anos atrás. Guardam, ressentem essas situações. E isso é um traço que pode fazer com que haja
a vinculação espiritual também, querendo que a gente fique nessa condição de angústia, nessa condição que é infeliz. E o Espiritismo vem nos dizer o seguinte, que amar, fazer o bem, cultivar a paz é o caminho mais fácil e é o caminho que traz a plena felicidade, que traz a paz, que traz um sono tranquilo. E o Espiritismo nos fornece, então, pulando aqui algumas questões que não dá tempo de falar, a terapêutica espírita. A gente pode buscar na sociedade várias terapêuticas. Como falamos, tem os psicólogos que podem nos ajudar. O que a gente encontra aqui no Espiritismo? A gente encontra 3 coisas, além de outras também, mas aqui a gente vai usar uma referência da Sueli, que ela traz 3 terapêuticas. O tratamento fluidoterápico, né, que todos vão poder acolher logo em seguida, que são os passes, que vai permitir o nosso revigoramento energético, vai nos dar bem-estar, vai nos dar força para enfrentar as situações da vida, para dar a volta por cima e seguir em frente. As reuniões de desobsessão, que são as reuniões mediúnicas, que várias casas espíritas possuem. E mesmo que uma casa espírita não possui, outra casa pode fazer o trabalho que essa faz. Recebendo lá espíritos obsessores para o tratamento espiritual deles também. Então, quando a gente vem à casa espírita, quando a gente começa a essa prática de reflexão aqui, nos momentos iniciais, na prece, no pensar a respeito da nossa vida, a gente traz conosco esses espíritos que também serão tratados, que serão auxiliados também pelos amigos espirituais que aqui se encontram e que em muitos casos vão direcionar eles para as reuniões mediúnicas, para o trabalho em profundidade, para que aquele vínculo ele não seja rompido, mas seja desinosado, que esse é o trabalho que eles fazem. E aí o terceiro aspecto, e o mais importante, a imprescindível transformação moral que o enfermo deve empreender. Então cabe a nós o esforço, a busca, o desejo e também a prática da transformação moral. Nos esforçando para termos outros pensamentos e outras condutas. Então essa é a terapêutica que o Espiritismo nos fornece. Então o nosso objetivo aqui, esperamos que de algum modo tenhamos deixado a nossa contribuição, que é no sentido de entender o que é obsessão e entender o que o Espiritismo nos auxilia em relação à obsessão. E mais ainda, compreender que a gente pode ter uma vida mais feliz, com mais paz, com mais serenidade, com mais segurança, se a gente fizer essa terapêutica. Um dos objetivos do Espiritismo é que a gente tenha a alegria de viver. Que a gente possa, através da autodescoberta, sentir a vida. A alegria de viver e sentir a vida. Sentir a vida passar com o que ela carrega de bom. Porque se a gente se mantém vinculado a um ódio, por exemplo, que nós temos repetido várias vezes aqui, a gente acaba não percebendo os vínculos amorosos, de amizade, as coisas boas que nós temos. E se um espírito que é o nosso mal, ele vai nos influenciar no sentido que a gente permaneça e inclusive que a gente piore nesses sintomas infelizes que a gente carrega. E o Espiritismo vai dizer, deixa de lado isso. Tem tanta coisa boa na vida que dá para escolher. Se atenta a essas coisas boas e segue em frente.